Domingo, mais um domingo quente do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada intensa, rodada que ainda não acabou, tem briga contra o rebaixamento, amanhã tem Goiás e Cruzeiro, mas a gente vai começar esse linha de passe falando da briga pela liderança, a briga pelo título. Eu acho que a gente até já pode colocar a telinha, deixa eu apresentar aqui, estou com Pedro Ivo Almeida, estou com o professor Paulo Calçade, André Kifuri, Celso Zelt, mas a gente já pode até mostrar essa tela, que essa tela mostra a emocionante briga pelo título. Palmeiras empatou com Fortaleza. Nas circunstâncias, até foi bom, porque estava com um jogador a menos. 2 gols com 10 jogadores. 2 gols com 10 jogadores. A gente pode dizer que com 10 jogadores foi 2-1 para o Palmeiras. Foi isso. O recorte. Flamengo, 63 pontos, venceu o América. Aí se beneficiou do empate com o Palmeiras e colou. A diferença entre Flamengo e Palmeiras está no saldo de gols. Eles têm o mesmo número de vitórias. O Botafogo, que tem um ponto a menos, ficou no empate com o Santos. De novo, aquele drama, aquela dificuldade. O Botafogo, aquele empate no finalzinho do jogo, 62 pontos. A diferença do Palmeiras para o Flamengo é que o Palmeiras tem 26 gols de saldo e o Flamengo tem 17. É bom lembrar que o saldo do Botafogo ainda é 23, é um bom saldo. Mas tem um ponto a menos, embora tenha o mesmo número de vitórias também que Flamengo e Palmeiras. Falta vencer. Falta vencer. Faz tempo que isso não acontece. Atlético Mineiro, 3-0 no Grêmio. E o Atlético Mineiro tem uma vitória a menos que essas equipes, tem 60 pontos, está na briga, meu amigo. Está na briga e tem confronto direto com o Flamengo no meio de semana. É a melhor campanha do segundo turno, o Atlético Mineiro. E aí, se quiser colocar, pode colocar o Grêmio com 59, que vem de 2 derrotas, perdeu para o Corinthians, né? O Corinthians com um jogador a menos. E agora essa derrota para o Atlético Mineiro fica difícil a situação do Grêmio. E o Bragantino, que também teve várias oportunidades de assumir a liderança e nesses momentos acabou não correspondendo. Empate com o Botafogo, perdeu para o Atlético Mineiro, agora perde o jogo para o Internacional de Porto Alegre. 59 pontos. Dá para a gente fechar por aí essa briga pelo título, embora para Grêmio e Bragantino a situação ficou bem mais complicada e o Atlético Mineiro, a grande novidade, se apresentou na briga, Pedro Ivo Almeida. E agora, hein, Pedro? Foi a pergunta. E agora, Pedro? Tudo bem? E agora, William? Tudo bem? Um abraço a você, Calçade, André, professor, fã de esporte com a gente. É isso. E agora, e quinta-feira que vem agora, e domingo que vem pós-rodada e agora, e vai ser assim até a última rodada. Agora, eu não ficaria exatamente tão refém da frieza dos números ali. Eu, por exemplo, vejo um Atlético Mineiro mais vivo. Mais vivo porque o Atlético, para mim, tem mais condições de se mobilizar para um duelo direto contra o Flamengo, e ele vai aguardar o que está reservado para ele nas 2 rodadas finais, do que exatamente o Botafogo. O Botafogo, a gente comentava aqui no linha de passe mesmo, ao longo da programação durante a semana, que no meio da semana me assustou porque o time não conseguia nem fazer o jogo dele com bola. Era um time apático em todos os sentidos. Hoje ele não foi um time apático em todos os sentidos. Já teve algo diferente do Thiago, teve uma competitividade muito interessante, teve o gol no início, teve um Botafogo mordendo, sem tirar espaço. A partida do Santos não é boa e não é só pelo momento delicado e irregular do Santos, mas muito pelo que o Botafogo provoca para que o Santos não faça. Mas aí parece que tudo desmorona, parece que tudo acontece ali. Quando você dá um milímetrozinho de brecha, o Segovinha que não acompanha, é aquela jogadinha de sempre do Santos ali que você conhece também, levantando a bola para quem chega quase sempre no descuido, né? Poucos times fazem tantos pontos quanto o Santos em 42, 45, 50 minutos, 52 final de jogo. A gente estava fazendo até essa conta depois, se nosso Joãozinho, editor-chefe, tiver a tela aí pra gente, porque é impressionante. Então, esse Botafogo instável, que não vence, que nos últimos 8 jogos fez 4 pontos, o máximo que ele arranjou foram 4 empates nesses últimos 8 jogos, eu não consigo virar e falar que ele está mais na briga do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele tem um confronto direto muito difícil, né? No Maracanã. Fora de casa, contra o Flamengo. Que é um jogo emblemático, né, do futebol brasileiro. Muito. É um clássico nacional com uma história tremenda e com... personagens emblemáticos hoje. Exato. Sim, isso. Esse fim de campeonato, não queria te interromper por tanto tempo. Esse fim de campeonato está absolutamente sensacional em tantos aspectos, né? E imprevisível, porque a gente olha para o Palmeiras, quando a gente acha que o Palmeiras tem talvez um time mais sólido, uma tabela que poderia ele ser confortável daqui para frente, né? Porque é América Mineiro, Fluminense olhando para o Mundial e um Cruzeiro que a gente não sabe como é que vai estar, mas que certamente não terá torcida na última rodada. É um Palmeiras que oscila, hoje superado por um Fortaleza que volta a competir, volta a se apresentar no Campeonato Brasileiro. A gente olha para o Flamengo muito bem hoje, mas você já projeta o cartão do Pulgar, não tem o Pulgar. Pulgar, para mim, é o grande eixo, é o grande pilar desse time.
Flamengo sem empolgar, por exemplo, no primeiro tempo do meio de semana, é um Flamengo com problemas e vai enfrentar um time com qualidade, um time embalado. Então você olha para esse campeonato, você não consegue olhar e falar, não, porque agora dá para fazer a projeção, porque o Flamengo vai ganhar aqui, o Atlético vai perder ali, o Palmeiras agora não perde mais. Você não consegue. Agora, do que a gente consegue perceber, enxergar em campo, que para mim vai além das contas, é que eu vejo Flamengo e Palmeiras disputando, com a cabecinha ali, aquela corrida de cavalo, a cabeça um pouquinho, mas meio corpo de vantagem para os outros. Flamengo e Palmeiras brigando, e o Galo querendo se colocar na briga a partir do que pode fazer no meio de semana. Botafogo um pouco atrás, pelo que não consegue fazer, sustentar, principalmente do ponto de vista emocional nessa reta final de campeonato. Sim. Lembrando, Palmeiras e Flamengo, a diferença está no saldo. Sim. 26 para o Palmeiras de saldo, 17 para o Flamengo. Então, se eles tiverem resultados iguais, é claro que você tem que olhar para quem está atrás também, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Mas na briga dos dois, se eles tiverem resultados iguais, o Palmeiras vai chegar na frente, professor. Ainda tem a vantagem do saldo, mas chegamos nesse ponto do campeonato, onde a vantagem é o saldo de gols. Até o número de vitórias está igual, prof. Tudo bem? Pois é, William, boa noite a você, aos companheiros, todos que nos assistem, todas que nos assistem. A rodada, a liderança é verde, mas eu acho que a rodada foi rubro-negra. Ah, foi. Foi rubro-negra porque antes dessa rodada começar, era bem provável que o Flamengo vencesse o seu jogo contra o já rebaixado América num campo que nem neutro é rubro-negro. É rubro-negro. Era rubro-negro. E o Flamengo gostaria muito que o Palmeiras, pelo menos, perdesse pontos em Fortaleza, que foi o que aconteceu. Apesar das circunstâncias do jogo, o empate heróico, 10 homens, o Palmeiras perdeu pontos ali. E o Botafogo também perdeu pontos. Acho que essa é a pedra de toque que faltava para esse desespero botafoguense, né? Porque só falta perder o título para o maior rival. Se o Botafogo vencesse hoje, o que estava acontecendo até o final do jogo, o Botafogo seria líder. Sim. Teria retomado a liderança. Exato. Porque o empate do Palmeiras, embora um jogo difícil contra o Fortaleza, mas se projetava o favoritismo ali do Palmeiras. Qualquer um desses podia ser líder hoje. Primeiro lugar. Uma projeção que a gente também precisa fazer, é por isso que tem que ser rodada a rodada. O último jogo do Palmeiras é com o Cruzeiro fora. Qual Cruzeiro? O último jogo do Galo é com o Bahia. Qual Bahia? Qual Bahia? Aliviado ou desesperado? Esse é o X da questão. A mesma coisa em relação a rebaixamento hoje. Eu acho que, por exemplo, para o Corinthians foi muito bom a vitória do Inter contra o Red Bull Bragantino. Sim. É um outro Inter. Sim. É um outro Inter que o Corinthians enfrentará depois do jogo de São Januário. Claro. Então, até a ordem dos jogos, você percebe que o Botafogo, por exemplo, é um que pega o Cruzeiro antes. Né? O Cruzeiro que pega o Botafogo, muito provavelmente, não será o Cruzeiro que joga contra o Palmeiras. Então, isso será decisivo. E para essa final, a gente fala muito de finais dentro do campeonato de ponto corrida, e a final da vez é o Flamengo e Atlético Mineiro. Para os dois, tem um caráter de prova de fogo. Passou aí, a coisa é mais tranquila. Os dois têm garantido pelo menos um jogo contra o São Paulo em férias. O Flamengo tem também o Cuiabá, em casa, Sim. que é o jogo ganhável. E o outro jogo do Galo é o Bahia fora, né? Que eu já citei que Bahia que o Galo pegará. Então, nem para isso dá para fazer projeção. Tenho para mim, desde sempre, que o caminho do Palmeiras era o mais fácil de todos. E que o jogo certamente mais difícil era o de hoje. O de Minas contra o Cruzeiro pode ser difícil ou não. Posso só, antes de passar para o Carlos Pondré, te fazer uma pergunta, porque eu tenho um pouco essa sensação a liderança é verde, mas a rodada ela é positiva para o rubro-negro, para o Flamengo. Mas eu também tenho essa sensação quando a gente olha, a gente precisa olhar para o meio de semana, para esse Flamengo e Atlético, que eu acho de um risco altíssimo, não tem nada fácil. Dá para classificar também que o Palmeiras passa por essa dificuldade do confronto contra o Fortaleza, que era o mais complicado, a meu ver, América, Fluminense e Cruzeiro, com uma liderança. Ele passa, ele agora tem um caminho, em tese, mais tranquilo que o Flamengo. Então, o saldo, se na bola o saldo não é positivo, na tabela, para mim, o saldo é positivo para o Palmeiras. Só bem rapidamente. Boa noite a todos. Tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Se você está no vestiário do Palmeiras agora, e é claro, havia uma possibilidade, conversou-se sobre isso, né? O Palmeiras ganhar as últimas 4 rodadas. A tabela do Palmeiras nos últimos 4 jogos era a tabela que pode ser considerada menos difícil e continua assim. Eu também acho que o jogo tecnicamente, teoricamente mais complicado era esse de hoje. O Palmeiras deveria ter perdido, dá pra gente falar isso, porque estava perdendo por 1-0. E não estava bem. E perdeu um jogador e não estava bem.
Aí, numa situação normal, a maioria dessas partidas termina com derrota do time que está com um jogador a menos. Fortaleza teve a bola para matar o jogo, para fazer o 3-1. Para fazer o terceiro gol. Não fez. Estava diante dele um time acostumado a ganhar troféus nos últimos anos. Todos eles foram ganhos basicamente por esse núcleo. O Palmeiras não está jogando maravilhosamente bem mesmo, mas está lutando como se não fosse um time que foi tantas vezes campeão recentemente. Sim. Tá bom, a temporada não foi como se gostaria. O Palmeiras tem a possibilidade de fechar o ano, como foi o ano passado. Não vamos esquecer, é o atual campeão brasileiro, com mais um troféu. Então, se você está no vestiário do Palmeiras agora, de acordo com o que foi o jogo e o que vem pela frente, você não perdeu e você é o líder do campeonato, você está se sentindo bem, mas muito bem em relação às últimas rodadas. Bem para São Paulo esse jogo. Você volta bem para São Paulo, mesmo que a coisa esteja distante demais de qualquer definição. Para 2 jogos em casa agora. 2 jogos em casa, exatamente. Mas, e mesmo que eu acho que na cabeça da comissão técnica do Palmeiras havia uma intenção real de ganhar os 4 últimos jogos. Claro. Né? Porque, assim, o que dá para dizer, além do que é possível dizer sobre o Botafogo, mas o que dá para dizer é a tabela do Palmeiras é a menos desafiadora. Sim. Do ponto de vista teórico, e a teoria ela está sendo rasgada a cada rodada, mas isso continua sendo verdade. Só um último pitaco antes de passar para o Calçade, em cima do que falou Pedro Ivo sobre regularidade. Pode ser que a tabela, que os números, a matemática dos números, como dizia um amigo meu, a matemática dos números nem ajude. Mas o time mais regular das últimas rodadas é o Clube Atlético Mineiro. Sem dúvida. Ele não perde desde o jogo contra o Curitiba. Então o Flamengo está em ascensão. É o melhor time do segundo turno. O Flamengo está em ascensão, o Palmeiras está em manutenção, o Botafogo está em decadência. Pode ser que não dê tempo, mas pela bola que vem mostrando, Clube Atlético Mineiro. Tá aí, galera, com esse empate o Palmeiras se mantém na liderança do Brasileiro. Tá ali empatado com os mesmos números de pontos do Flamengo. Ali, o momento que o Palmeiras estava perdendo o jogo para o Fortaleza, o Flamengo estava assumindo a liderança. O Palmeiras jogando com um jogador a menos. Complicado, né, o jogo contra o Fortaleza. Mas o Verdão buscou o empate que dá a liderança para o Palmeiras. Essa reta final do Brasileirão bem interessante, né? E tem tudo para ser emocionante essas últimas 3 rodadas. O Palmeiras, na minha opinião, esse jogo do Fortaleza era o mais difícil que o Palmeiras ia ter nessas últimas rodadas. E apesar de não ter vencido, o empate foi o suficiente para o Palmeiras se manter na liderança e continuar aí nessa briga pelo título do Brasileirão. O Flamengo encostou de vez, o Galo venceu o Grêmio, entrou na briga também, né? Na próxima rodada tem esse confronto direto com o Flamengo. Só tem jogo bom, né? O Palmeiras também vai ter as próximas rodadas aí, vai contar com o Allianz, né? Uma notícia muito boa para a torcida. O jogo contra o Fluminense vai ser no Allianz. Então o Palmeiras vai com tudo em busca desse título. Hoje levou um susto ali, em determinado momento estava perdendo a liderança, mas o importante foi que empatou a partida, voltou à liderança do Brasileiro. O Botafogo tropeçou contra o Santos, empatou, e esse resultado mantém o Palmeiras como líder. O Flamengo, apesar de ter vencido, mas o Verdão ainda se mantém na liderança com os mesmos números de pontos do Flamengo. Torcedor do Verdão, deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like, valeu galera e até o próximo vídeo.